certo? Então está conosco aí já o ilustre professor, mestre em educação, tutor da faculdade, da Universidade Uniaselv. E para a gente, assim, Matos, é um prazer muito grande. O meu amigo Lucas lhe recomendou. Então a recomendação daquele homem aí, eu acredito. E vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, né, prosear um pouquinho. Só deixando claro que depois dessa live ela vai ficar registrada aqui no nosso IGTV, como também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Para quem está chegando agora, que não conhece, Carlos Alves Oficial. Nós já temos mais de 45 lives, são mais de 45 horas de muito conteúdo, conteúdos riquíssimos, sabe? Muita informação positiva. Se você quiser maratonar, deixa um pouquinho a Netflix, deixa um pouquinho o Amazon Prime e vai aí para o canal Carlos Alves Oficial para maratonar, que tem muita coisa boa. Né, professor? Então seja muito bem-vindo, meu amigo, é um prazer conhecê-lo. Antes de fazer uma apresentação formal, como o senhor merece, eu quero deixar esse momentinho aí para o senhor dar as boas-vindas, né? Só estamos começando, o povo está começando a chegar. Ok, olá, querido, boa noite. Né? Muito obrigado pelo convite. Sinto muito honrado de poder participar nessa noite, né? Dessa conversa, dessa partilha. Né? E vamos lá, né? Como eu disse a você, eu não sou um especialista em educação à distância, mas eu caí no meio da educação à distância. E hoje tenho aqui a desenvolvidos práticas, né, para poder fortalecer esse meio de ensino na Uniaselv, em outros espaços também. E eu sou um amante da educação. Então a educação à distância faz parte da educação como um todo. Então a gente está aberto sempre para esse diálogo, para essa partilha, essa construção. Então, desde já também saúdo, perfeito. Não é a todos que estão chegando, né? Eu já vi aqui algumas carinhas passando, né? Sejam bem-vindos vocês também, alguns são conhecidos, né? A professora Sueli Jorge, que é responsável dos anos finais da Rede Municipal do Ensino de Nazaré da Mata, né? Também estou vendo aqui Laudeci, né? Que também é daqui de Nazaré da Mata, minha tia, seja bem-vinda também, acompanhando, né? Então, sejam todos bem-vindos a esse momento. É isso aí. Que eu não conheço, a gente vai se conhecendo agora. É verdade. Então, gente, seja muito bem-vindo aí a esse Um Dedo de Prosa. Vamos começar um pouquinho sobre a importância do ensino à distância, como eu falei há pouco, que virou assim uma febre, principalmente nesse período de pandemia. Então, muita coisa, muito conteúdo foi disseminado, sabe? Muita gente criando cursos virtuais. A Hotmart, que é uma da plataforma que hospeda cursos, ela cresceu substancialmente, então as ações dela, o lucro dela foi muito alto, justamente pelo fato do ensino à distância. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas deixa eu apresentar esse fera. Tá? Eu não posso começar sem a apresentação formal desse cara. E assim, o currículo dele é um currículo muito extenso, a gente vai ter o prazer de ler, porque a gente está conversando com alguém que entende do assunto, alguém que ama de fato a educação, como ele mesmo falou. Então, o nosso convidado é o Madison Francisco. Ele é pedagogo e mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Mata Norte. Universidade de Pernambuco, desculpa. Campus Mata Norte. Tem aperfeiçoamento em educação, pobreza e desigualdades sociais pela UFPE. É professor tutor da Uniaselv nos cursos de formação de professores. Professor executor mestre 1 do Grupo Ser Educacional, ministrando aula no curso de pedagogia para as coligadas, que aí é o grupo, né? Ser Educacional, Uninasal, Unidabuco, Uninorte, Unama, Univeritas. O grupo é muito extenso. Também é supervisor do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado pelo CRAS, em Nazaré da Mata, além de ter experiência em formação continuada de professores do estado de Pernambuco e formação introdutória do programa Jovem Aprendiz do CIE em Pernambuco. O currículo do cara já falou tudo, viu? Então bora abrir espaço, o camarada quebrar tudo aqui e nos ensinar, porque eu sei que hoje vai ser uma aula maravilhosa. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, tá? Se quiser acrescentar alguma coisa nessa apresentação, fique à vontade, pra depois a gente já começar a entrar no tema. Eu agradeço, né, pela apresentação. É isso mesmo, né? Foi esse período, né? Parece que eu já tenho uns 60 anos, né? Diante de tudo isso. Mas porque desde que eu entrei
no curso de pedagogia, né, no ano de 2012, eu sempre fui procurando experimentar de fato, nutrir a minha formação a partir da prática, né? Então, nesse período, eu acabei tendo acesso a muitos espaços. Inclusive, quando eu entrei no mestrado, foi o período que se difundiu muitas práticas, né? Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola municipal aqui de Nazaré da Mata. Eu passei 2 anos lá, trabalhando com o 5º ano, que foi no Colégio Municipal Dom Mota, né, onde eu aprendi muito sobre a questão da prática docente, sobre o que é a educação, principalmente no tempo atual, a partir da pobreza, das desigualdades sociais. O mestrado me levou a diversos outros territórios, né? Eu não coloquei na descrição, mas eu também ensinei 6 meses na Universidade Federal de Pernambuco com a professora Eliette Santiago, e tudo isso veio somar demais, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, né? Então eu acabei crescendo muito nessa perspectiva, nessa abertura, nessas possibilidades que foram construindo. É o que eu digo sempre, a educação nos leva a lugares que a gente pensa que nunca vai conseguir chegar. Verdade, verdade. Muito bom. Então, gente, a gente tem assim menos de 1 hora. Infelizmente a plataforma é muito limitada. A gente está começando a migrar algumas lives para o YouTube, né? Além de ser muito concorrido, né? Então hoje todo mundo está utilizando esses meios digitais para trazendo sua mensagem. Isso é muito importante, porque você tem conteúdo de boa qualidade à disposição e de forma gratuita. Tá? Mas, professor, a live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação à distância, como eu já falei um pouco na introdução, mas aí, geralmente eu sempre faço essa pergunta. Eu sei que, sinteticamente, você pode dar um resumão disso tudo que a gente falou. E quem é Madison Francisco? Vamos lá. Olha, eu sou... assim, eu posso dizer da minha humanidade, né? Antes de ser professor, eu sou pessoa, eu sou gente, né? E gente como todas as gente, sou um rapaz muito, assim, divertido, às vezes, assim, eu digo até assim, uma pessoa gaiata mesmo, que gosta de estar nos lugares, assim, provocar risadas, né? A minha turma é uma das turmas que fazem mais barulhos. Inclusive, o Lucas disse assim, se tem alguma turma fazendo barulho, pode ver que é a turma de Madison. Porque, de fato, eu sou essa pessoa que acredita na vida, que acredita na proximidade. Então, quando eu olho para mim, não é? Eu olho para minha função, com a minha finalidade no mundo, eu entendo que meu objetivo principal é fazer com que as pessoas se encontrem consigo, se encontrem com Deus, se encontrem com a possibilidade de ser mais. Então, eu me enquadro, né, ou me entendo dentro dessa responsabilidade, dentro dessa missão, de fazer com que eu cresça, mas que cresça junto com o outro, sabe? Trazendo sempre as palavras de esperança, de amorosidade, de autonomia, de alegria, porque eu penso que a gente tem que estar no mundo para isso, né? E não é o nosso currículo Lattes que vai fazer com que a gente seja tudo isso, mas é pelo contrário, o nosso reconhecimento de que a gente está no mundo para contribuir com a mudança, né? E essa mudança, ela é social e ela parte da natureza humana das pessoas e não da sua natureza profissional. Claro que isso vem somar também, né? Isso é um acréscimo, mas aquilo que está dentro do nosso interior é o que vai fazer com que todos cresçam e a gente também possa mudar e deixar a nossa marca de sujeito no mundo. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouquinho, já vamos entrar no tema. A gente já tem comentário aí, professor Madison, além de uma pessoa maravilhosa, é um excelente profissional. A gente já tem comentário aqui. Já que vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, aqui o povo tem vez e tem voz. Então vamos lá, já entrando nesse universo do ensino à distância. Resumidamente, professor, como iniciou o ensino à distância e quais foram os preconceitos e limitações que o EAD enfrentou em toda a sua trajetória, né? Pronto, então em 1728, em um contexto internacional, a gente já falava de educação à distância, certo? Mas quando a educação à distância veio chegar no Brasil, já era 1904, né? Então, quando a gente pega esse cenário da educação à distância, é evidentemente que a gente tem que refletir tudo aquilo que se passava no contexto internacional, inclusive em contexto histórico da educação, certo? Porque a gente sabe que desde que o mundo é mundo, que existe educação, né? O processo educativo, ele é uma ação que está inerente às práticas sociais e às práticas dos sujeitos, consequentemente. Então, se a gente volta lá para as sociedades ágrafas, que foram as primeiras sociedades que existiram sobre a face da Terra, a gente já está falando sobre educação.
certo? E nas sociedades ágrafas, né, a palavra ágrafa quer dizer a ausência da escrita da palavra, as pessoas já estavam dentro de um processo educativo onde elas eram capacitadas a aprender com os outros, não é? Ou seja, a criança, os jovens, os adolescentes das sociedades ágrafas aprendiam com os seus adultos, aprendiam com seus anciões, a sua relação com a própria natureza, né, assim como nas sociedades tribais também, já fazia com que se desenvolvesse uma aprendizagem. Então, ao longo da história da humanidade, né, os homens passaram a desenvolver técnicas e práticas para poder afirmar o seu conteúdo, os seus métodos de aprendizagem, até mesmo a forma como ele passou a dominar o fogo ali no período, né, que a gente chama de pré-história, né, da humanidade. Uhum. Então passou a ser também as formas de ensino ou as formas de ascensão do conhecimento. Então, com as reformas que a gente foi tendo, até mesmo passando pela Idade Média, né, quando a figura do professor ou a figura do ensino estava ali presente no preceptor e dentro do próprio núcleo familiar, a forma de ensino era sempre trazida. Não é que Paulo Freire até vai dizer muitas vezes que a gente tinha uma forma de ensino que era bancária. Isto porque se entendia o processo educativo como algo que era transferido, né? Como algo que ia ser transmitido, como se nós, professores, tivéssemos, fôssemos um vaso, né? Cheio de saberes, e esse vaso fosse capaz de despejar, né? Sobre outros espaços. Quando, na verdade, a educação é algo que está presente dentro das nossas práticas sociais e dentro da nossa própria experiência de vida, ou seja, na nossa vitalidade. Então, quando a gente vai formar os espaços escolares, já ali depois do século XV, com as reformas educacionais ou do pensamento sobre a educação que se tem com o fim da Idade Média e princípio da Idade Moderna, né, ou daquilo que a gente chama de modernidade, é que vai se estruturar os primeiros ambientes escolares. Mas a gente sabe também que, pelo menos nesses primeiros 500 anos, a educação, muitas vezes, ela sempre esteve voltada para a elite. Não é? Principalmente no contexto brasileiro, a nossa educação estava voltada para quem? Né? Para quem tinha poder, para os fazendeiros, né? Principalmente nesse período colonial, onde os negros, né, os escravos, os índios nunca tiveram lugar, nunca tiveram oportunidade, né? O pobre nunca teve a oportunidade de pelo menos aprender o seu nome. Mas, como existe todo um processo e o nosso país também caminhava, né, e caminha ainda à luz de muito do que se passa na Europa e nos Estados Unidos, o mundo inteiro pensava a educação à luz das reformas, né, industriais, da possibilidade da tecnologia, da possibilidade de globalização, e só a educação poderia fazer com que o Brasil pudesse ser aquilo que se esperava dentro de um contexto ou de uma trama internacional. Então, a educação à distância surge aqui no país, né, como eu disse, já em 1904, né, a partir, né, de uma proposta que outras universidades de outros países apresentam para este território brasileiro, fazendo com que aqui a gente possa pensar a educação como uma forma de emancipação. E enquanto isso, aqui no Brasil, houve também diversas mudanças, né, como manifestos pioneiros, né, na década de 30, assim como também diversas outras reformas educacionais e propostas de educação que tivemos para que a gente pudesse fazer com que a educação desse país fosse gratuita, laica, pública e para todos. Então, a proposta da educação à distância, inicialmente, ela se caracteriza, não é? Pelas formas da imprensa, né? O processo de educação era por meio de jornais, por meio de revistas. Então, depois a gente vai avançando para outras partes, não é? Como também o uso de CD, o uso de DVD, né? Também as TVs, né, como a TV Cultura, passou também a transmitir, né, ter aquele horário reservado para explicar determinados conteúdos, determinados assuntos, e a gente passou a avançando, né, dentro dessa prática da educação à distância. Então, mesmo quem não tinha a possibilidade de estar na escola, de estar na universidade, por meio daquela aula que era dada pela TV, né, ou por comprar o CD ou DVD, começava então a compreender, né, elementos sobre o processo educativo e sobre o objeto do conhecimento em si.
Então, quando a gente falava sobre esses elementos, é evidentemente que havia ainda uma grande limitação, né? E essas limitações a gente sabe que é porque nem todo mundo sabia que podia ter um CD ou um DVD que era comprado. E se comprasse um DVD ou um CD, ainda tinha aquela questão de ter em casa, não é, um aparelho que pudesse reproduzir, não é? Por exemplo, eu nasci em 94, não é? E quando eu vim ter uma TV em casa, eu já tinha 10 anos. Ou seja, faz 16 anos que eu conheço uma TV, que eu tenho uma TV em casa. Não é? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande de se compreender. E até a gente que estava na educação presencial, na escola de educação básica, muitas vezes os professores passavam também, né? A gente tinha um DVDzinho ou um CD chamado a escola, né? TV Escola, e a gente ali assistia, né? Muitas aulas, experiências de laboratórios, inclusive, e tudo isso foi muito pertinente para nossa formação, para nossa educação. Mas além, né, desse período em que a gente tinha o jornal impresso, que a gente tinha o CD, que a gente tinha o DVD, passou-se a utilizar também a educação à distância, não é, por meio da internet, né? Então a internet passou a ser uma possibilidade de acesso a esta educação, que não era uma educação ainda aos moldes daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente sonhava, não é? Mas era uma educação mínima, mas era uma possibilidade. Com o tempo, né, a gente sabe que as mudanças no processo de globalização, das reformas, das novas possibilidades de tecnologia, a gente vai alcançando também, não é, novas ferramentas. Então é quando surgem os iPhones, os notebooks, os tablets, que faz com que a educação à distância passe a ficar até mais móvel, não é? Isso. E a gente poder utilizá-la ou dominá-la do lugar que a gente possa estar. Até mesmo trazendo uma certa comodidade, né? A gente pode utilizar deitado no sofá, deitado numa rede na praia, que é muito bom, não é? Então a gente tem toda essa sensibilidade, né? Essa flexibilidade para poder fazer esse processo educativo onde é que a gente esteja. Então, o avanço de todos esses elementos fez com que a educação à distância, pelo menos no cenário brasileiro, mas eu acredito em outros também, pudesse chegar em lugares longínquos, né? Em espaços que estejam distantes do ambiente físico da universidade, do ambiente físico, né? Os prédios, as paredes, para além do muro da faculdade, a gente pode dizer assim. Muito bom, professor. Olha, a gente só está começando e a gente já fica encantado aí com o conteúdo, porque eu sei que vai ser muita coisa boa. Então convida aí, gente. Vai convidando, compartilhando a live. Vamos chamar um povo. Vai chamando o pessoal da sala. Um pouco. Coloca lá no grupo da sala. A live começou. Isso. Então, professor, aproveitando agora essa introdução maravilhosa sobre o ensino à distância, sobre a educação, qual a importância do ensino à distância antes da pandemia? Olha, muito bem. Há pouco eu falava das possibilidades que a gente tem de utilizar a educação como prática da liberdade, né, que é um viés freiriano, e da educação como um princípio de mudança, né, a mudança na vida das pessoas. Então, como eu falei, havia necessidade, né, não só de a gente fazer com que o nosso país avançasse em termos de práticas profissionais, mas também de consciência, não é? A evolução da consciência dos sujeitos para a emancipação do território. Então, a educação à distância, não é? Ela vem, antes da pandemia, ela vem servir para ajudar as pessoas na sua profissionalização. A gente sabe que, mesmo hoje, a gente tendo muitos campos no interior, como aqui em Pernambuco, né? Aqui em Nazaré da Mata, a gente tem a Universidade de Pernambuco, não é? Em Garanhuns, a gente também tem a Universidade de Pernambuco, a gente também tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, não é? Lá em Petrolina, a gente também tem a Universidade do Vale de São Francisco, né? Também tem campos da UPE, né? Enfim, existe no estado de Pernambuco diversos campos da UPE, existem alguns outros campos da Rural e da Federal. Assim como também em todo o território, né, pelo menos por regiões, a gente tem a formação de polos, né, de instituições particulares, como a própria Uniaselv, a Uninasal, assim como também a Estácio e diversas outras instituições que se firmaram ao longo do território. Mas mesmo assim, existem cidades que não têm nenhuma faculdade.
não é? Existem regiões que são carentes dessa formação superior, né? Porque a cidade não tem nenhum polo, nem nenhum campus de nenhuma instituição, certo? E aí o que acontece? Muitos sujeitos, né, precisam viajar, né, da sua cidade até a capital ou até uma cidade que tem um campus, né? Por exemplo, aqui em Nazaré da Mata, nós recebemos muitos ônibus, vem muitos ônibus da própria região metropolitana e de toda a região aqui da Mata Norte e do Agreste. Então, tem pessoas que a aula é de 7 horas da noite, mas ela tem que sair de casa às 2 horas da tarde para poder estudar, né? Só que existem dentro desse grupo também pessoas que trabalham, né? E fora desse grupo também que trabalha. Inclusive trabalha o dia todo. Se trabalha o dia todo, ela tem condições de chegar aqui 7 horas da noite na aula? Não tem. E se tivesse condições de chegar, muitas vezes a gente fala também de cansaço, não é? A gente fala de... Eu falo por experiência própria. Viu, professor? Aproveitando esse gancho aqui, eu trabalhava numa indústria de alimentos. Eu tinha que acordar de 5 horas da manhã, então passava de 5. É o tempo que eu me organizar e trabalhar. 7 horas a gente pegava no trabalho, largava de 5 horas da tarde. Quando largava, a gente já pegava o ônibus, ia para a faculdade no Recife, que era na Joaquim Nabuco, ali perto dos Correios. Então você tem um trajeto aí de mais ou menos 1 hora, né, e pouco. Então a gente já chegava em cima do horário, para você chegar cansado, às vezes do jeito que está no trabalho, para ir para a faculdade, você não conseguia absorver muito e ainda tinha a hora de largar, porque eu moro em Itapissuma, então você tem um percurso muito, muito longo, então o cansaço é extenso, como você falou. Então o cansaço é muito grande, até para assimilar, né, o conteúdo fica meio complicado, de fato. E além do cansaço, tem a fome, né? A gente sente fome. Pois é. Aí vai comer um lanche, né? Um biscoito, uma coisa. Né? Não, é super comum hoje na sala. Eu, particularmente, enquanto professor, eu não reclamo, não. Né? O aluno chega lá com a sua vasilhinha, né? Com o seu potezinho de açaí, de batatinha, de hambúrguer. Porque a gente já sabe, né? Muita gente já sabe que esse aluno ele já vem do trabalho diretamente para a sala de aula. Inclusive, às vezes eu até participo do lanche também. Né? Isso, muito bem. Isso quando eu digo assim, hoje a aula vai começar lá no hambúrguer, vai todo mundo para lá e a gente já começa a comprar o hambúrguer, ali a gente já começa a conversar e dali a gente já vai para a sala e fica tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Então, né, eu sou muito assim, como eu disse, eu gosto do movimento, né? Quem são os meus alunos que estão por aqui sabe, não é, Franciane? Cadê o bolo? Então, a educação, né, à distância, antes da pandemia, né, então nesse sentido, ela vem como uma possibilidade de trazer o ensino superior, né, para dentro dos territórios que estão distantes, que estão longe, né, das universidades, dos espaços físicos. Então, pessoas que anteriormente, né, não tinham essa possibilidade de ter sua licenciatura, o seu bacharel ou até mesmo o seu curso técnico, passam a ter. Né? Porque, no caso, por exemplo, das semipresenciais, esse aluno vai ter que ir uma vez na semana, né? Para ter aquele reforço, para ter aquela aula, aquele encontro ali. E, no caso, quem está na totalmente EAD ou na Flex, vai uma vez no mês, né? Que é para fazer a avaliação. Mas, claro, que dentro dessa mesma perspectiva, não quer dizer que a pessoa fica aquém, né? Ou que ela fica sem acesso, sem a formação, mas, pelo contrário, ela precisa ver dentro do seu cronograma, dentro do seu compromisso diário, o horário que precisa reservar para poder investir na sua formação. Porque a sua formação, a gente pode dizer que na educação à distância, mais do que na educação presencial, a sua formação é responsabilidade sua. Então é você que desenvolve, é você que faz com que ela aconteça. Perfeito, perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas deixa eu só aproveitar aqui e dizer o seguinte: na sua visão como mestre em educação e também professor tutor, então, como você falou, caiu meio que, né, assim, no ensino à distância, como o ensino à distância tornou-se, professor, uma ferramenta importante no período da pandemia? Como é que o senhor vê essa situação, esse avanço e essa importância que teve a educação à distância nesse período de pandemia? Olha, no período de pandemia, eu conversava até um dia desses com uma amiga, eu disse: agora na pandemia é a oportunidade da educação à distância ou se firmar ou se acabar de uma vez,
não é? Porque Verdade. existem um grande desafio em torno da educação à distância, que é a possibilidade de construção e de firmá-la para os seus usuários, certo? Então, o que acontece é o seguinte: até antes da pandemia, quem estava na educação à distância estava porque optou por esta modalidade, ou porque, não é, diante das suas necessidades especiais, como o próprio trabalho, família, ou até questões religiosas, sabe que essa modalidade de ensino lhe traria essa flexibilidade. No entanto, quando a gente passa a enxergar a educação à distância nesse período de pandemia, a gente dá de cara com outros desafios. Porque pessoas que não estavam preparadas para ministrar essa forma de educação e também de desenvolver seus saberes a partir desta modalidade, agora estão sendo, entre aspas, né, obrigadas a se inserir nelas. Não é? Isso mesmo. E aí não é só um contexto brasileiro, mas pelo contrário, o mundo inteiro está neste momento se utilizando da educação à distância para poder dar continuidade. E aí quando a gente fala mais uma vez da finalidade da educação à distância no período pandêmico, a finalidade da educação à distância nesse tempo é fazer com que o conhecimento não se perca, é fazer com que o conhecimento ele continue estabelecido, é fazer com que dentro desse período de dificuldade e limitações, as pessoas, não é? Todas as pessoas, todos nós, encontre nesta ferramenta, nesta modalidade, a possibilidade de autonomia, a possibilidade de criatividade, a possibilidade de renascer em meio às cinzas. Não é? Literalmente falando, porque a gente sabe que existem as dificuldades, claro que existem, né? Tem gente que, principalmente em contexto de educação básica, se no ensino superior a gente tem esses limites, na educação básica é pior ainda, né? Tem gente que não, infelizmente não tem um celular, não é adequado, não tem notebook, não tem computador, isso a gente vê no ensino superior. Na educação básica é ainda mais grave ainda. Então, quando a gente fala dessa possibilidade e a gente encontra pessoas dentro dessas condições que não tem ao menos um celular, né, com esta capacidade, né, de armazenamento e processamento para poder ter o aplicativo da educação à distância, a gente enfrenta aí, né, um outro limite, que é a questão da desigualdade social. E aí, quando a gente fala de desigualdade social nesse contexto, né, da utilização, né, dos meios de tecnologia, é quando a gente precisa estar atento às mudanças que o nosso país precisa passar, não só para o favorecimento das políticas públicas educacionais no âmbito da escola, mas, sobretudo, também das políticas públicas educacionais e da assistência social voltada para a formação dos cidadãos brasileiros. Porque se a própria Constituição vai dizer que nós temos direito, não é, à cidadania, nós temos os nossos deveres, mas também temos os nossos direitos à educação, perfeito. Nós temos direito ao lazer, direito ao esporte, à cultura, à promoção do conhecimento. Não é isso, não sou eu que estou dizendo, é a própria Constituição, é porque ainda precisa ser algo a ser feito pelo povo, né? Mas não só pelo povo, pelos nossos governantes. E aí é quando a gente pensa o lugar de cada um dos políticos que, infelizmente ou felizmente, estão no poder. Não é? Então, eu vejo aí agora a professora Cláudia Paula falando, ela é professora do estado de Pernambuco, ela é supervisora também de uma escola aqui do município, e ela sabe perfeitamente que desafios são esses, né? A gente pega alunos, por exemplo, que estão na periferia da cidade, né? Alunos que muitas vezes já vão para a escola para poder se alimentar, como é que a gente vai transmitir, não é, a educação para essas crianças, né? Ou a promover por meio das tecnologias? Claro que, enquanto professores, né, sensíveis a essa mudança e essa possibilidade, a gente vai criando outros métodos. Eu, particularmente, nesse período, tive que conversar por telefone com alunos para poder dar uma orientação, porque o aluno não podia acompanhar a live porque ele não tinha aplicativo e eu não ia colocar zero nele por conta disso. Né? Tenho assistido, né, pelo menos aqui na rede municipal de ensino, em tantas outras redes também, né, os professores preparando cartilhas, né, entrega aquela cartilha, depois de 15 dias vai buscar para poder corrigir, poder orientar e manda ali aquela cartinha. Então, assim,
existe uma grande flexibilidade dentro dessa mudança, mas a gente não pode também entender que a educação à distância, ou compreender que a educação à distância, ela pode ser dada de qualquer forma, porque ela não pode, né? A educação à distância, ela tem o seu objetivo, ela tem a sua metodologia, ela tem a sua didática, ela tem a sua estrutura, e a gente não pode pensar nela fora dessa perspectiva, porque, como eu disse, a educação à distância, ela não é dada de qualquer jeito, não é dada de qualquer forma. Ela tem uma estrada que precisa ser seguida. Muito bom, perfeito. A gente tem uma perguntinha aqui, uma contribuição da Sueli. Ela diz, dentro do contexto da educação à distância, você encontrou entraves neste período de isolamento ou você avalia que houve uma maior participação? Houve entraves, sim. Né? No início, né, a gente teve algumas dificuldades, né, pelo menos no ensino superior, a gente teve algumas dificuldades, né, de alunos, porque, por exemplo, os meus alunos que eram totalmente EAD, né, porque, como eu disse, eu trabalho em duas instituições, e um é totalmente EAD, então eles não sentiram nenhuma mudança nesse aspecto, porque nossas aulas já é lá ao vivo mesmo, certo? Então eles têm essa possibilidade de conversar comigo, assim como a gente está aqui agora, não é? Mas na outra instituição, na Uniaselv, nós somos semipresencial, não é? Tem os alunos que são flex, mas eu tenho 3 turmas que são semipresenciais. Então, o que acontece? Esses alunos estão acostumados a me ver toda semana, né? Então, a gente se encontra toda semana não só para avaliação, mas também para poder explicar o conteúdo. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que já são vovôs, que já são vovós, né? E não tem tanta autonomia no manuseio da tecnologia, embora tenha, não é? E aí o que acontece? A região, né, passou por algumas dificuldades também. Teve algumas cidades, né, que choveu muito, aí caiu a internet, dia de aula, aí começa aquela confusão toda, né? Então a gente teve sim algumas dificuldades sobre isso. Sem falar que a gente passou a utilizar um aplicativo, não é, que foi sugerido pela própria instituição, que foi pelo Teams, e o Teams era novidade não só para eles, mas para mim também, que eu nunca tinha ouvido falar nesse aplicativo. Então, inicialmente, a gente se utilizou do Instagram, né, para poder levar um tempo para ir se adaptando às novas ferramentas, mas hoje a gente tem aula pelo Teams normalmente. Depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos, todos já estavam habituados a essa ferramenta. Então a gente usa o Teams, a gente usa o Meet, a gente usa o Instagram, a gente usa o que for preciso, até chamada de vídeo compartilhada no WhatsApp se for necessário. É verdade, é verdade. Aproveitando esse gancho, você acredita que a educação à distância é o futuro? Acredito. Acredito porque, na atualidade, o que é que tem acontecido? Né? Nós estamos assumindo diversos compromissos, né? Então, na sociedade atual, né, uma única pessoa, ela pode ter, no horário, tá no trabalho, no outro horário tem uma obrigação com a família, no outro horário tem uma obrigação com a igreja, no outro horário tem alguma obrigação com alguma entidade social, no outro horário tem alguma outra obrigação que vai ser relacionada com o esporte, né? Os homens gostam muito de jogar futebol, né? Então, assim, tem sempre uma coisa para se fazer. E aí passar 5 manhãs, ou 5 tardes, ou 5 noites dentro de um espaço formativo, que é muito bom. Não estou dizendo aqui que a educação presencial é ruim, não, viu? De forma alguma. A educação presencial, ela tem o seu lugar. Com certeza. No entanto, né, com a mudança do tempo, inclusive com as novas implicações do trabalho, né? Trabalhos que hoje, né, por exemplo, nas grandes empresas existem escalas. Hoje você pode estar escalado de pegar de 2 da tarde e 10 da noite. Isso. Mas no mês que vem você pode pegar de 10 da noite até 6 da manhã, e depois de 6 da manhã até 2 da tarde. Então existem essas mudanças do mundo do trabalho e existem também as necessidades familiares, né? Às vezes tem um vovô, uma vovó que precisa de um cuidado, acompanhamento. Às vezes nasce um menino aí, não quer colocar uma pessoa de fora, aí fica lá, né? Enquanto a mãe está no trabalho, o pai fica. Enquanto o pai está no trabalho, a mãe fica. Então vai tendo essas novas necessidades, né? Inclusive entendendo, compreendendo o papel dos sujeitos na sociedade, né? Que é não só na sociedade, no núcleo familiar, mas também no núcleo do trabalho religioso. Então eu acredito que futuramente a educação à distância ela estará sendo
utilizada de uma forma mais forte, né, de uma forma mais direta, não só pelos sujeitos também do ensino superior, mas incluindo os sujeitos da educação básica, né, onde a gente já tinha alguns vídeos que eram utilizados anteriormente, mas que agora poderão ser utilizados também por meio de outros mecanismos, né? Por exemplo, inclusive os alunos da educação básica hoje eles têm muitos programas, né? No YouTube, tem um canal no YouTube, tem um canal, tem não sei o que no Instagram, aí começam a promover atividades e tudo isso podem ser utilizados também como meios de formação. Um dia desse eu participava de uma formação continuada dos professores de uma escola aqui de Nazaré da Mata, né, a Escola Dom Carlos, né, e aí os professores falavam, né, desses limites, desses medos. Eu disse, olha, se o próprio aluno ele já tem domínio do Instagram, né, do Twitter, do Facebook, do YouTube, agora nós, enquanto professores, precisamos ter também, porque esses instrumentos são possibilidades que a gente tem de adequar a nossa forma de ensino, a nossa metodologia de ensino, não é? Então, se aquele aluno, por exemplo, produz uma maquete em casa de um bairro planejado ou para representação de um relevo, ele pode fazer uma exposição por meio das redes sociais, né? E as redes sociais, ela hoje é uma aliada. Veja, a gente está aqui agora no Instagram, e o Instagram a gente está construindo, está partilhando sobre o conhecimento. Então, a EAD, ela não está para vir, ela já está aí junto com a gente. Muito bem, professor. E aí, as faculdades, os centros universitários estão tudo se reformulando. Então, a gente, há anos atrás, há 5 anos atrás, a gente conhecia a faculdade que não tinha o ensino à distância. E hoje, já estão inovando, já estão colocando o ensino à distância como prioridade, porque sabe que isso é o futuro. A gente vive num mundo muito, muito corrido, como o senhor falou. A gente tem que trabalhar, tem que dividir tempo para trabalho, para família, para esporte, para lazer e também para estudar. Então, como o senhor falou, passar um exemplo que eu dei também atrás, né? Ia trabalhar, depois do trabalho, passar um tempo de viagem, para depois passar 4 horas ou 5 horas dentro de uma faculdade, para depois ter ainda um retorno da viagem, para voltar para casa. E para você conseguir assimilar tudo, tem que ter muita força de vontade. Então, como o senhor falou, eu acredito também que o ensino à distância, ela é o futuro e ela me presente agora, né? É um futuro presente. Presente, é verdade. Deixa eu ver. Acredito que a pandemia está sendo muito cruel. Porém, avalio que a partir de agora sinalizou o quanto é urgente investir em políticas públicas e em tecnologia para atender todos os níveis de ensino. Positivo e muito obrigado, viu, Sueli, pela contribuição. Eu tenho uma perguntinha aqui, vamos entrar com a Sueli. A Sueli também é uma pessoa que hoje tem provado muito desses desafios. Ela é responsável pelos anos finais do ensino fundamental aqui da rede municipal. E aí a gente sempre conversa, né, sobre esses desafios e, de fato, é uma urgência, né, que a gente tenha, de fato, políticas públicas voltadas a atender à necessidade dessas pessoas, né? Ou seja, de todos nós, cidadãos, sujeitos que estão dentro desse contexto de aprendizagem, de formação. E, claro, né, o que precisa também, ou o que é urgente para esse momento, é uma formação continuada de professores, né, que venham desenvolver práticas, né, ou aprendizagens metodológicas para atender também essa modalidade. Então, é urgente, né, que desde a formação inicial até a formação continuada, né, a nível de mestrado e doutorado mesmo, a gente venha fortalecer, né, a educação por meio do processo da tecnologia, da educação à distância. Perfeito. Tem uma perguntinha que chegou para a gente no nosso direct que diz o seguinte: nós, enquanto crianças, olha só a pergunta, viu? Éramos totalmente autodidatas. E com o passar do tempo, deixamos ou perdemos essa autonomia na aprendizagem. Você, como tutor e mestre em educação, acredita que o fato do EAD requerer do aluno comprometimento, dedicação, autonomia, além de promover a flexibilidade de tempo para estudar no conforto do lar, por exemplo, pode ser um fator prejudicial para que as pessoas tenham preconceito a esse tipo de ensino? Não. Olha a bomba. Realmente. É forte, né? Essa pergunta aí é forte.
Não, olha, veja só, eu acredito que as variantes, né, ou as determinantes que estão em torno do preconceito com a educação à distância dá-se-á pela ausência de conhecimento mesmo da modalidade, sabe? Infelizmente, muita gente, quando olha para a educação à distância, pensa que vai ficar em casa sem fazer nada, né? Ou que vai lá no polo e alguém vai fazer a prova por ele, né? Isso é uma doce ilusão, né? Não sabe o que está por vir, né? Caso ele. A educação à distância, né, pelo contrário, ela tem uma rigorosidade muito grande, não é? É aqui e agora, certo? Na educação à distância, né, você tem a obrigação, né, de poder programar, né, o seu horário de estudo. Claro, existe a flexibilidade. Como a gente falou, você pode acompanhar a aula deitado no sofá, na sua cama, na sala, na cozinha, no terraço, na piscina, onde você quiser. Você fica à vontade para poder assistir a aula, participar dela. No entanto, não quer dizer que você vai estar na sala, né, a aula lá rolando e você assistindo a novela. Não quer dizer que você vai estar no quarto, a aula rolando e você dormindo. Você está na cozinha, a aula rolando e você fazendo comida, desconcentrado. Pelo contrário, você pode estar onde você quiser. Agora precisa ter a concentração para poder observar, não é? Para poder compreender a explicação e até mesmo registrar. Às vezes, quando falta assim, 5 minutos para a aula começar, eu mando o áudio e faço: alô, meu povo, olha a hora, pega o caderno, a caneta, vai começar, né? Dou aquela chamada. E sempre digo: pega o caderno, a caneta, o lápis, para poder anotar, não é? Aquilo que você acha que é mais importante, porque aquilo vai lhe ajudar a escrever, né? A responder não só as questões fechadas, mas também as questões abertas, onde você vai precisar discorrer uma informação, onde você vai precisar argumentar, opinar sobre um determinado conteúdo. Então, a educação à distância, não é? Ela tem essa flexibilidade, mas o seu nível de rigorosidade, comprometimento com o método de estudo e o método de avaliação é muito mais forte, é muito mais rigoroso. Inclusive, na educação presencial, o que é que acontece? Né? A gente vai lá, a gente dá aula, a gente conhece o aluno, né? Em toda a sua realidade. Então, o aluno faltou hoje. Então, a gente está conversando com ele, a gente pode ter um prazo de fazer na semana que vem, ou a gente tem uma prova, a gente tira a prova e coloca num seminário. Na educação à distância, não. Se hoje é dia de prova, é hoje e pronto, né? E você tem que estar preparado para isso. Afinal, você já passou um mês, né, ou mais de mês, tendo aula sobre aquela disciplina e agora é chegada a hora de você concluir. Então, ela é urgente, não é? Ela não é de forma alguma também compensatória, né? Ela não está aí para compensar nada, mas ela tem o seu próprio lugar, né? E ao contrário daquilo que se pensa de comodismo, né? No sentido de não sair da zona do conforto, ela nos obriga a sair sim desse conforto para alcançar, né, a própria formação, a própria profissionalização e a concretude do conhecimento. E eu posso dizer a você que nesse período, enquanto professor, né, da educação à distância, né, do curso de pedagogia, eu aprendi, né, elementos, né, curriculares, disciplinares que eu não tinha aprendido nem na graduação, nem no mestrado presencial. Então, para você ter noção do quanto é forte, né, enquanto é intenso, enquanto permite verdade. Esse crescimento. Porque muitas vezes a gente deixa algumas coisas passando batida assim, né? E no EAD tem que ser tudo. Pegue tudo. Tem que aprender o quê? Tem que aprender a primeira unidade? Não, tem que aprender o livro inteiro. Muito bem. Então, professor, a gente está chegando já no finalzinho. Uma pena, gente. Infelizmente, é por isso que eu quero migrar, sabe? Quero migrar para o YouTube, porque o YouTube é ilimitado lá. Não tem essa correria que a gente tem que estar falando aqui. A gente tem 15 minutinhos. Então, aproveitando aí que a gente já falou um pouco sobre a educação à distância, os desafios, tem uma perguntinha, que aí é sobre a instituição onde o senhor ensina. A Uniaselv, a gente sabe, né? Eu estou migrando para a Uniaselv agora, vai entrar agora, a partir de agosto, no bacharelado em publicidade. Eu sou formado na Unicesumar, em qualidade, e aí a gente está vindo para essa área de publicidade e estamos na Uniaselv. Em agosto, quem sabe a gente se encontra aí em alguma disciplina. Então, hoje ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, tem mais de 200 mil alunos,
tem mais de 650 polos, então ela é muito grande no ensino à distância. Ela é muito grande, tem uma estrutura muito grande, assim como a Unicesumar, como a Unopar, como tantas outras instituições de ensino que realmente ela tem como foco o ensino à distância. A gente vê, porque ela tem 10 polos, ela tem 10 unidades fixas, né? E 650 polos. Então a Uniaselv é muito grande, muito grande. Então, o que é que torna ela, professor, o senhor como docente dessa instituição, o que torna ela diferente das demais? Qual a diferença? O que ela tem de diferencial? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Mas veja Por isso eu quero sua opinião, viu? Mas veja só, a Uniaselv, eu conheço muitas instituições de ensino superior nessa modalidade de educação à distância, né? Mas a Uniaselv, ela é muito especial, né? E o que faz ela estar crescendo tanto, né, em pouco mais de 20 anos, é justamente a sua estrutura, né? A Uniaselv, né, deixa eu pegar aqui. A Uniaselv, a cada disciplina, ela dá um livro desse para o aluno, né? Ou seja, a sua estrutura de ensino, né? A cada semestre a gente não vê 6, 5 disciplinas, então a gente aprende essa disciplina por mês. Diante de uma disciplina, a gente vê ela durante o mês inteiro, né? Ou seja, uma por cada vez. Uhum. E aí a gente recebe o apoio, né? Esse livro aqui de políticas educacionais, tem esse daqui de metodologia científica, a cada disciplina, independentemente do curso, se é licenciatura, bacharelado, se é técnico, o aluno recebe esse livro. Sem falar que estes livros, né, das disciplinas, né, a imensa de cada disciplina, trazem sempre referências muito atuais. É referência de 2017 e 2018. A mais antiga que eu vi foi 2013. Então, assim, isso é muito importante porque a gente tem acesso a uma informação que é atualizada, certo? Uma outra coisa que faz a Uniaselv ter esse jeitinho é o tutor presencial. Muito bem. O tutor presencial. O tutor presencial, ele é de fato presencial mesmo, alguém presente na vida dos alunos. Então, quando o aluno vai até o polo, muitas vezes ele não teve o tempo ainda de assistir a aula que está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a aula que ele tem com aquele tutor ajuda demais ele a responder às provas. Então, além do professor no ambiente virtual, o aluno da Uniaselv tem um tutor presente na sua vida, que é alguém com formação inicial e continuada na área, e na maioria das vezes, né, 95%, é alguém que tem experiência em muitos espaços dessa profissão, como é o meu caso, né? Eu tenho experiência não só na educação, mas também no âmbito da assistência social. Então, ajuda demais esses alunos a poderem desenvolver a sua prática e a sua formação, não só no caráter epistêmico, né, na forma conceitual, mas também na sua forma prática. Sem falar que as mensalidades também são sempre muito, né, assim, acessíveis para os alunos. E as promoções, né? Se você na Uniaselv, você é aluno da Uniaselv, você indica uma pessoa, você conhece muita gente, vai entrar agora em agosto. Se você indicar 5 pessoas, pronto, acabou. Se você não vai pagar mais nada esse ano, só vai pagar ano que vem. A cada pessoa indicada, você ganha uma mensalidade. Então, a Uniaselv é o lugar de você estudar. Além dos materiais, além da equipe docente, além da equipe de profissionais, você tem diversas assistências, sem falar que a Uniaselv é um centro universitário, né? É maior que a faculdade em termos conceituais, ela tem autonomia para pós-graduação. Nós temos o tripé da universidade, né, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. Estamos sempre aí abertos. Nossa revista, né, já tem qualis B2, B3, para algumas periodizações, para publicações de artigos científicos. Então, a possibilidade de crescimento de alguém que estuda na Uniaselv é demais. Você só não cresce se não quiser. Uniaselv... Rapaz, depois de uma propaganda, tá bom da Uniaselv me patrocinar aqui, viu, gente? Ô, professor, a gente tá chegando ao finalzinho, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita que atualmente o ensino à distância ainda sofre preconceito? Sofre muito. Infelizmente as pessoas entendem, como eu falei anteriormente, né, entendem a educação à distância como algo que é muito cômodo, né? Que a pessoa não tem compromisso, que não tem responsabilidade, e infelizmente não é assim. Mas, como eu disse, essas pessoas pensam dessa forma porque não conhecem, né? Nunca, de fato, se procuraram entender a possibilidade de que a educação à distância traz para a vida das pessoas. Sem falar também que outra coisa que não ajuda
são pessoas, né, instituições promovendo uma prática de ensino que é qualquer outra, menos a legitimidade do EAD. Aí isso prejudica também, né? Então, quando eu olho assim, eu faço isso, não é educação à distância, não. Isso é outra coisa, mas educação à distância não é. Assim, me permita ser antiético agora, não precisa dizer nome, mas quais seriam esses tipos de prática, professor? Não, que o senhor, não, assim, que o senhor considera que, sim, que, como o senhor acabou de falar, que não é EAD, não, isso não é EAD. Não precisa dizer o nome nem nada, não. É a prática. Passa atividade para os alunos, né? O aluno tem que fazer, tem que responder, né? Coloca lá não sei quantas questões, o aluno tem que responder, aí manda um texto. Aí esse texto, ele não tem um objetivo. As questões não estão em conformidade com o que tem no texto. Não existe vídeos para poder explicar o assunto, assim como também não existe nenhum tipo de web, nenhum tipo de comunicação. Então isso não é educação à distância. O aluno entra naquela instituição, naquele espaço, ele tem atividade para fazer, muitas inclusive, não é? Muitas inclusive, mas ele não tem nenhuma orientação, ele não tem possibilidade de partilha, ele não tem possibilidade de integração. Porque no meu caso, por exemplo, os meus alunos, por exemplo, tem uma disciplina chamada de prática interdisciplinar, eles escreveram um artigo, não é? Mas eu escrevi um artigo na frente deles, explicando como é que se faz introdução, como se faz desenvolvimento, como se faz o caminho metodológico de uma pesquisa, inclusive como se faz a inferência sobre os objetos, né, sobre aquilo que foi tabulado, sobre aquilo que foi construído nos dados. Então, isso é AD. Isso é a distância. Os alunos viram eu fazendo, né? E construíram junto comigo. Então não foi um trabalho só, foi um trabalho que foi coletivo, né? E a partir dessa construção coletiva eles fizeram deles, e depois que fizeram deles ainda apresentaram para os colegas os seus resultados. Então isso é construção do conhecimento, né? Isso é valorização. A gente vai construindo uma perspectiva de educação que é inter e transdisciplinar. Perfeito, professor, perfeito. Desde já eu lhe agradeço por essa aula, por essa aula muito bacana, de, sabe, falar um pouco sobre a importância, porque realmente ainda tem empresas que são muito preconceituosas. E uma coisa, gente, que vocês estão assistindo, que vão assistir depois, e você tem medo de entrar numa faculdade que, por exemplo, oferta o EAD porque acha que o certificado é diferente, vai ter lá, é o curso online, bacharel em administração online. Não, não vai ter. Eu sou formado também pela Unicesumar, como eu falei já, e o meu diploma é igualzinho do presencial, não muda nada. A Uniaselv também, a gente já acompanha, o pessoal, não muda nada, não é igual, o peso é igual mesmo, não tem diferença. Então, tem que parar com essa bobagem e dizer que a educação à distância. A educação à distância é o futuro presente, como o professor falou. Então, é necessário. A gente viu na pandemia, porque o ensino infantil precisou utilizar mecanismos virtuais, né, professor? Para ensinar, para lecionar, para passar o conhecimento de alguma forma. O ensino fundamental, o ensino médio, até o governo do estado tentou agora articular, meio que se reinventou, utilizando os canais públicos na TV, para passar o ensino, o conteúdo, para que os alunos não perdessem tanto, né? Não ficassem sem informação e sem aprendizado. Então, tudo aí tudo, sabe? Não tem que parar com essa besteira, não, porque é AD, não. Então, plataformas como, por exemplo, o Hotmart, que a gente falou, é uma das plataformas que mais ganhou dinheiro por conta justamente de cursos virtuais, do EAD, do ensino à distância, que não se remete, né, professor, apenas ao curso superior. Pode ser um curso técnico, pode ser um ensino médio, pode ser um supletivo, pode ser tantos outros cursos. Então, professor, a gente tem aqui 4 minutinhos. Eu quero deixar esse espaço para o senhor, trazer as suas considerações. De repente, quer falar alguma coisa, quer acrescentar, o senhor fica à vontade. Ok, querido. Eu só gostaria de agradecer a você pela oportunidade, né, de estar aqui nessa noite falando com cada um de vocês, né? E depois vai ficar aí gravado, quem tiver acesso, não é, esse momento de partilha, esse bate-papo, e dizer para você, né, que me acompanha nesse momento, que nos assiste nesse momento, né, para todos nós, que de fato nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, um tempo de muitas limitações, mas a gente não pode perder a nossa esperança, né? A gente não pode perder de vista os nossos objetivos, as nossas metas e, sobretudo, não deixar de colocar no mundo a nossa contribuição.
não é? E uma contribuição de sujeito que está aí para construir, que está aí para modificar. A nossa postura de sujeito rebelde, não de sujeito conformado, requer de nós responsabilidade, compromisso, amorosidade e esperança, sobretudo no viés da autonomia, né? Crendo que, de fato, só dentro das nossas relações, de nossa trama social, e vindo de lá de dentro de nossa humanidade, a gente pode construir um mundo melhor. E quando eu falo de mundo melhor, é claro que eu não estou falando da terra inteira, mas eu falo do lugar que você habita, das pessoas que convivem com você, das pessoas que usam do seu trabalho para poder mudar de vida. Então faça tudo com gosto, faça tudo com amor, faça tudo com carinho, faça tudo com responsabilidade e deixe sua marca de sujeito no mundo como alguém que veio para somar e como alguém que transformou vidas. Isso é o que eu desejo para todos nós nesse período de tantas dificuldades e tantas limitações. E fiquem certos de que essa tempestade vai passar. Perfeito. Gente, uma salva de palmas aí para o professor. Vai aí, daí, uma salva de palmas. Deixa aí a tua contribuição. Gente, eu só quero agradecer a vocês que estiveram presentes com a gente. Eu sei que é um assunto talvez não é de interesse de muita gente, mas eu sei que depois muita gente vai assistir. Então, professor, eu só tenho a lhe agradecer. A recomendação do meu amigo Lucas, de fato, fez valer, porque de fato ele disse, é bom. Eu digo, eu estou confiando. E da conversa rápida que a gente teve ali no WhatsApp, a gente já deu para entender que você é uma pessoa séria, um profissional excelente e sério. E eu lhe agradeço muito por essa aula maravilhosa. Você esclareceu muitas dúvidas, muita gente que vai assistir depois e até minha. Tá? Então, muito obrigado mesmo por esse momento. Gente, quem ainda não nos segue no nosso canal no YouTube, vai lá. Essa live depois vai estar toda preparada, vai estar no canal do YouTube, vai lá. Carlos Alves Oficial, se inscreve no canal, ativa as notificações para você estar recebendo aí periodicamente os nossos conteúdos, tá certo? E, professor, muitíssimo obrigado mesmo. E quem sabe aí futuramente a gente se encontra aí em algumas disciplinas, né? É verdade. Ok. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Gente, fique com Deus. Um cheiro no coração de todo mundo. E até a próxima, se Deus assim permitir. Vou lhe aperrear muito, viu? Tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.